Правой траншея, пидоры! O ucraniano acabara de sentir o impacto de um morteiro fazer seus ossos vibrarem e os tímpanos reclamarem com um zunido inconfundível que tanto se repetiu ao longo dos meses. Foi o mesmo morteiro que acabara de levar um de seus amigos. Foram os mesmos ouvidos que receberam a notícia de mais um ataque russo quando ele viu os rostos assustados dos novatos. Isso não impediu de se levantar quando os inimigos atacaram. Saiu da trincheira bradando ordens e seus gritos se perderam no meio dos tiros que executaram os russos à frente. Diante dos corpos, o ucraniano não teve tempo de respirar. A batalha pela última estrada para Bakhmut continuava. Era a luta pela última linha da vida que sustentava o exército ucraniano na cidade. Os meses de batalha por Bakhmut tinham um calendário tenebroso. Os soldados contavam os dias sem marcar feriados ou dias santos. As datas relevantes eram o dia em que um amigo morrera, o fim de semana em que alguém fora tão gravemente ferido que não conseguiria se recuperar, a manhã de um avanço importante. As manchas de sangue eram parte integral dos veículos de russos e ucranianos, e o sangue tantas vezes era de amigos e companheiros. Para os russos, eram meses e meses de ofensiva quando as tropas regulares fingiam envergonhadas que não eram os mercenários quem lideravam o trabalho duro na cidade. Para os ucranianos, o tempo era marcado pelos intervalos entre os presentes estrondosos que os russos enviavam dos céus, destruindo uma cidade que um dia fora casa de 70 mil pessoas. Bakhmut era uma fortaleza que se alimentava de sangue de qualquer soldado que ali pisasse. A ofensiva russa começara muitos meses antes. As tropas regulares eram maioria ainda em agosto e outubro de 2022. No entanto, cada vez mais as bandeiras mercenárias começavam a tomar conta dos arredores da cidade. Vinham a passos lentos, combatendo em trincheiras ou ambientes urbanos. Os russos tinham um objetivo e gastariam o que fosse necessário para consolidar uma vitória. O custo podia ser em munição, equipamentos ou nas vidas que adentravam aquele buraco negro que estalava ossos e amassava almas. Os avanços tomaram uma nova forma a partir de janeiro, depois da queda de Soledar. Antes, os russos viam em avanços discretos e frustrantes, mas a frustração alimentou uma ira quente que passou a incendiar as posições ucranianas. Assim, as chamas tomaram Bakhmut, erguendo bandeiras de mercenários ou da Rússia e derrubando as cores ucranianas. Em abril de 2023, o Wagner Group colocava seus símbolos sobre o que restava da prefeitura. E eles haviam chegado ali com uma tática nefasta, e não parariam até alcançar a rota que supria seus inimigos. O objetivo inicial dos russos era cercar a cidade. Desde janeiro, avançaram por 3 posições. O sul, o leste e o norte eram fontes de ataques constantes, uma praga que forçava os ucranianos a terem que se adequar a ondas e mais ondas de ex-prisioneiros e tropas de elite, misturadas em um movimento ensandecido, difícil de entender para uma tropa convencional. Assim, vilas e cidades eram tomadas. O Wagner Group seguia, sendo auxiliado pelas tropas VDV. Os paraquedistas e fuzileiros motorizados russos somaram-se a uma força de mercenários desgastados pela sucessão de ondas para inundar Bakhmut com um mar de sangue. Não somente as tropas regulares, mas outros peões foram colocados em jogo. A Gazprom, maior exportadora de gás natural do mundo, decidiu criar seu próprio grupo mercenário. Os membros do Potok
participariam de avanços juntamente com o Wagner Group. Não acabaria aí, os Wolves ainda se juntariam a eles. Corriam boatos de que dariam cobertura ao Wagner Group, sendo formados principalmente por homens mobilizados que, sem saber, eram levados a campos de treinamento e coagidos a assinarem seus contratos com a nova brigada. Eram essas forças que tentavam a todo custo tomar a estrada da vida, o único caminho ainda viável para Bakhmut e que manteria suas tropas. A estratégia do Wagner Group funcionava de um modo tão eficiente que o exército russo a copiaria em partes, inclusive colocando seus homens mais problemáticos nesse tipo de esquadrão de assalto. As trincheiras ucranianas eram avistadas no caminho para a última estrada, quase sempre vistas entre as linhas de árvores que separavam os campos próximos a Bakhmut. O drone observava a área procurando pelos ucranianos com uma águia caça as vítimas com olhos atentos e precisos. A artilharia começava naquele padrão tão bem estabelecido que forçava os ucranianos a se tocarem, esperando que o inferno passasse sem que demônios ou anjos viessem buscar por mais almas. O fim do último disparo era o sinal para os 4 mercenários do primeiro grupo de combate avançarem. O batedor seguia na frente, procurando pelas minas e pelas posições inimigas, assessorado por 2 atiradores e um homem com uma PKM. Naquele dia, os mercenários passaram pela linha de árvores com olhos vidrados nos ucranianos e temendo cair nos troncos partidos. Havia uma escassez de munição de 80mm e 120mm. Sem elas, a artilharia não era tão eficiente em entocar os inimigos. Na outra linha de árvores, homens com RPG-7 ou AGS-30 continuavam a supressão. O primeiro grupo de combate havia corrido, ouvindo as munições estourando à frente. A fumaça expandia-se cada vez mais entre os troncos quebrados. Os inimigos abaixavam as cabeças e tapavam os ouvidos. Os mercenários começaram a enxergar os buracos onde os ucranianos se escondiam e arrancaram dos bolsos as granadas F1 ou RGD-5. Arremessaram tudo que tinham. Os rifles ucranianos lançaram uma onda mortal de disparos que acertou um dos mercenários. Os outros não podiam se dar ao luxo de parar, tombando ao tentarem arremessar as granadas. Restou-lhes suprimir ao máximo o inimigo. Mais grupos de apoio vinham logo atrás, e um seguia pela estrada, procurando uma entrada pelas valas. O primeiro soldado desse grupo foi logo alvejado pelo ucraniano mais próximo. Os outros russos iniciaram uma sequência de disparos volumosa. A terra se levantou, desviando os projéteis. O ucraniano se abaixou na tentativa de evitar o enxame mortal que voava sobre ele. A tentativa de escapar foi inócua. Os russos avançaram depressa, arrancando-lhe o último ar dos pulmões. Uma vez próximos das valas, os mercenários começaram a inundar o terreno com granadas. Os explosivos soltavam uma onda de choque que se alastrava pelo caminho estreito, detida apenas pelas curvas sinuosas. Os ucranianos foram sendo cercados pelos grupos de combate na mata e pelos homens que seguiam pela estrada. As tropas mercenárias perceberam o recuo dos oponentes, e seu faro percebeu o medo, aguçando então a agressividade de cada um dos homens que apontaram suas AK enquanto iam pelas valas. As granadas jogadas reduziram cada vez mais o moral dos defensores. Muito lentamente, os homens iniciavam a limpeza das trincheiras. Os grupos de combates da retaguarda avançaram, tomando os flancos e iniciando uma pressão que não seria mais contida. As forças ucranianas, já exauridas pela artilharia, foram sendo abatidas aos poucos, ou então recuaram. A trincheira foi tomada. Os homens foram verificar cada uma das valas onde se escondiam os inimigos.
fazendo a limpeza final. Mais uma posição rumo à Estrada da Vida estava sendo tomada. Dali, os russos bombardeariam qualquer veículo que tentasse passar rumo a Bakhmut. O objetivo era claro, de cortar qualquer oxigenação que pudesse manter algum respiro das tropas ucranianas na cidade. Seu nome era Yabchanka e ele lutava junto de seus companheiros para defender uma faixa de terra próxima a uma das curvas da Estrada da Vida. O Wagner Group tomara posições preciosas e agora o comandante e seus homens seriam o próximo alvo dos mercenários. Caminhava para o abrigo na trincheira após inspecionar os colegas e assistia a artilharia russa recomeçando seu trabalho. Calculava quantos homens ainda tinha da unidade Honor dos Da Vinci Wolf, parte do 5º Batalhão do Corpo Voluntário Ucraniano. Era junto deles que estava há meses vendo o avanço dos russos e fazendo de tudo para evitar que eles continuassem. Dentro do bunker, os companheiros aguardavam, inclusive Thierry, seu comandante e um dos mais experientes do esquadrão. Entrou no abrigo para receber mais uma das tristes notícias da guerra. Что тут, пацаны? Кто це? Господи. Там ще один, походу, блядь. Загинув. Os números passaram por sua mente, pensando em mais um amigo que deveria embalar em um saco escuro e enviar para ser velado pela família. Os rostos jovens e sujos dos colegas olhavam sem reação. Restava a resignação de simplesmente dizer: Assim, eles esperavam calados, pensando no que se tornara suas vidas desde a invasão. Os lamentos eram então interrompidos pelo mesmo motivo. Era a tentativa dos russos de os manter travados em seus buracos. Льоха, ти як? Льоха! Pouco tempo depois, o rádio lançou o alarme e eles vieram. Mais uma vez, a estratégia russa funcionava. Eles inundaram as trincheiras, arremessando granadas, enquanto os ucranianos tentavam se recuperar do impacto. Decisão apressada. Saiu da proteção, circulando o bunker improvisado e se posicionando justamente onde os russos não imaginavam que haveria alguém. Mesmo exposto, o comandante do esquadrão fez o impensável, dispensando quase um carregador completo sobre os inimigos. 4 russos rastejaram tentando se proteger, mas a esperança era tão vã quanto um homem que pede clemência ao sol do deserto. Trocou o carregador, enchendo a M4 com mais dos pequenos presentes da morte. Quando um dos russos se mexeu, ainda agarrando-se ao último fio da vida, foi presenteado com uma passagem mais rápida para o além. A trincheira parecia viva quando o solo se mexia no meio das explosões e o barulho das armas tentava se sobressair, competindo com o grito dos homens. Os homens acumulados no bunker o deixavam cada vez mais preocupado. Chamou-os para se reposicionarem e ocuparem o perímetro. Posição era a palavra-chave para manter os olhos atentos em todas as direções. Всех убил, вылезли нахуй!
Пацаны, свои набросили, скажи, что вылезли, блядь. A névoa de guerra não podia se adensar entre eles. Ti fazia questão de manter os outros atentos, chamando pelos homens e usando sua posição para observar os russos. A voz já se desgastava e a garganta doía, ressecada pelo ar cheio de fumaça e pólvora, enquanto bradava ordens. Era hora dos ucranianos reconquistarem as posições. Ficarem intocados nos bunkers só facilitaria o trabalho dos oponentes. Пацаны, ко мне один! Где Владос? Владос! Сюда один! Владос, сюда! Один сюда, блядь! As nuvens negras demoravam cada vez mais a se dispersar. Tamanha quantidade de explosivos que os russos despejavam sobre eles. O solo convulsionou a cada novo impacto. Mesmo de longe, os ouvidos sentiam a pressão do ar se deslocando e a onda de calor tateava seus corpos, rompendo o frio do fim do inverno. Вперед левее, блядь! A névoa de guerra se apresentou mais uma vez no campo de batalha. Os russos receberam uma tempestade de disparos que separou seu pelotão. Perdido e sozinho, um deles tentou se reposicionar, mas Tirri percebeu e apontou a ameaça para os companheiros. O cano da M4 logo tomou o rumo do russo, mas por instinto ele apertou o gatilho, deixando a morte vazar pelo cano à procura do sangue russo. Филя, Филя, тихий, где пидоры, прием! Спокойно, перезарядились! Слева тебя входит пидор полуживотный. 10 метров слева входит, аккуратно вам стреляет. Мы его минуснули, брат! Он живой, он шевелился, тебе гранату. Пацаны, слева пидор, один мы право обходим! Ебашь, ебашь! Контроль правой траншеи, видишь, ебашь! Давай, прыгай, в ту яму, смотри траншею, в ту яму! В правой траншеи, пидоры, давай, ты отсюда тоже, правый фланг! Os russos começaram a recuar em uma tentativa desesperada de se reagruparem enquanto a artilharia seria jogada novamente sobre os ucranianos. Спокойно, круговая, прямо почти никого, не стреляйте! Да! Давай, брат! Сюда, вон, пидоры бегут! Tirri carregou os colegas entre as árvores retorcidas pelo sofrimento causado pela artilharia. Era uma terra partida pela guerra, onde encontraram corpos igualmente destroçados de russos que haviam acabado de abater. Mantiveram as posições, mesmo com o céu despejando tribulações sobre suas almas. Um dos russos rastejou pela trincheira sob a mira do ucraniano. Os disparos levantaram a terra logo à sua frente. O homem deve ter suspirado quando a dádiva da vida não lhe foi arrancada pelos disparos. Sumiu no meio dos montes de terra. Ele continuaria tentando escapar do mesmo modo, mas seu momento ainda chegaria. A urgência era o tom de cada nota na voz de Tirri. Manter os soldados atentos e coesos era uma questão crucial. Todos precisavam manter os corações martelando no peito na mesma velocidade. Um grau de distração era o suficiente para perder um homem e uma posição. Era uma tarefa quase automática, gritar para os homens, dividindo a atenção entre o rádio e a M4 nas mãos. Беги, скажи пацанам, Ямчанка на атаку! Все остальные траншеи у контроля! A voz de Tirri tentava se sobressair no meio da sinfonia de destruição enquanto emitia as ordens e tentava assegurar a vida de seus soldados. Шо, пидоры, сука, это
Это наша посадка, пидорасы, блядь! Блиндажей сидеть, артиллерии сильно много, не надо в поле сидеть, не надо в посадках сидеть. Садись. As ordens vieram para retornarem ao banco. Блиндаж, Continuou Водос, vociferando cada posição e cada responsabilidade no meio do campo de batalha. Контроль 12, вы в блиндаж, пацаны, быстро! Ты в блиндаж! Быстро, блядь! Ты смотришь 12! Блиндаж, заряжайся! Aquele fora mais um dia de resistência, com o calendário marcado com a perda de mais um amigo e mais uma pequena vitória em uma longa e interminável guerra. Os russos continuariam avançando. Ao fim de abril, quase toda a cidade de Bakhmut já estava tomada. Restava aos ucranianos manterem a esperança de que sua próxima ofensiva fosse tão bem sucedida quanto é que ocorrer em 2022. E assim eles continuavam, resistindo a cada avanço inimigo, munidos apenas de sua esperança e da munição dentro de seus carregadores.